Graça e paz, meus irmãos, meus queridos. Convido vocês a abrirem suas Bíblias no Salmo 84. Vamos dar continuidade a essa reflexão. Nós temos observado o quanto Deus ele usou a vida de muitos homens para escrever a sua palavra, e o Senhor também preservou essa palavra para nós hoje. Temos visto como Deus usou a vida deste descendente de Corá, um levita, para escrever esse salmo que mostra o seu anelo por Deus, o seu desejo por estar na presença do Senhor, nos átrios do Senhor. Ele começa esse salmo que você ainda está abrindo, dizendo: quão amáveis são os teus tabernáculos, ó Senhor dos exércitos. Esse salmista, ele gosta de falar de Deus como o Senhor dos exércitos. E esse salmista, ele escreveu essa música. Na verdade, é uma poesia que deveria ser recitada ou acompanhada por instrumentos de cordas, como está no título do salmo. Provavelmente, deveria ser lido ou cantado enquanto o povo estivesse em direção a Jerusalém, ao Monte Sião, onde ficava o templo. Por isso nós sabemos, na leitura do Salmo, que provavelmente nós estamos aqui no período da monarquia de Israel. O templo existe. Então, esse salmista, como um levita, alguém acostumado com o serviço no templo, ele deseja que todos os israelitas peregrinos tivessem o mesmo anelo por Deus que ele tinha. Um outro salmo que esse salmista provavelmente escreveu é o Salmo 42, um salmo muito conhecido que também mostra e fala do seu desejo ardente pelos átrios do Senhor. Hoje nós terminaríamos a terceira estrofe. Terminaríamos. Os irmãos até sorriem porque já sabem. Mas nós vamos ler a terceira estrofe, do verso 9 ao verso 12. Porém, hoje, nós vamos meditar apenas no verso 9. Então, vamos ler a palavra do Senhor. Verso 9 diz: olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor dá graça e glória. Não recusa nenhum bem aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz é aquele que em ti confia. Amém. Meus irmãos, quando o Senhor ele encontra uma ovelha perdida, uma ovelha que está morta em seus delitos e pecados, o Senhor a toma em seus braços, o Senhor a limpa, o Senhor a alimenta, e o Senhor coloca essa amada ovelha em seu aprisco. Agora essa ovelha que foi encontrada por Jesus, ela está segura, ela está protegida, e ela é sustentada e guiada pelo Supremo Pastor de sua alma. Essa metáfora que eu acabei de dizer aos irmãos, representa a salvação de todo pecador regenerado, que é encontrado por Deus. E quando ele é encontrado por Deus, ele é inserido em seu rebanho, que é a igreja. A igreja, o grande aprisco do Senhor, é o ambiente em que o Senhor alimenta, o Senhor sustenta, o Senhor protege, o Senhor guia as suas ovelhas. Mas não é interessante? Quando Jesus, logo após a sua ressurreição, ele foi até aquela praia na região da Galileia. Jesus, ele se encontra ali com alguns discípulos, alguns apóstolos, que seriam os pilares da igreja. E o Senhor aparece, o Senhor faz aquela fogueira, e o Senhor tem aquele momento com Pedro. Naquele momento, o Senhor irá restaurar, e ele restaura a fé e o coração de Pedro.
E é muito interessante porque o chamado que o Senhor faz a Pedro está intimamente ligado ao amor de Pedro a Jesus. E Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então prove o teu amor por mim, apacentando as minhas ovelhas. O Supremo Pastor, ele apacenta a alma de suas ovelhas, separando pastores que, segundo a sua palavra, somente mediante a sua palavra, pastoreiam o rebanho de Deus, conforme está em Atos 20, 28. Agora a pergunta que temos que fazer é: para onde os pastores de Cristo, eles estão conduzindo as ovelhas do Senhor? Existe uma única resposta. A resposta é em direção ao aprisco eterno, a Jerusalém celestial. Este é o local. O caminho que nós estamos percorrendo é em direção a Sião. O Senhor, o Supremo Pastor, ele levanta esses pastores para conduzir as suas ovelhas, preparando essas ovelhas para estar diante dele. Por isso, irmãos, que Pedro, ele vai chamar essa peregrinação, essa caminhada, exatamente de uma jornada daqueles que são não apenas peregrinos, eles são forasteiros. Eles estão de passagem nesse mundo. As ovelhas de Cristo, elas estão de passagem neste mundo. Elas estão sendo conduzidas pelos pastores de Cristo. Estão passando por este mundo. Mas o coração dessas ovelhas deve almejar estar diante do Supremo Pastor. Pedro escreveu: amados, eu peço a vocês, como peregrinos e forasteiros que vocês são. Essa é a realidade. Vocês são peregrinos e forasteiros. No Salmo 84, meus queridos, esse salmista, ele escreveu, na verdade, uma prévia, uma sombra daquilo que a igreja deve viver em sua peregrinação. E pensando ainda nesse anelo por Deus, enquanto nós estamos peregrinando neste mundo, nós aprendemos no início dessa última estrofe, e essa é a lição principal de hoje, é a única lição, nós vamos nos debruçar nela, porque nós precisamos dessa verdade. Nos ensina que o Senhor nos protege e capacita para aquilo que Ele nos separou. Que lição simples! Que lição simples! O Senhor nos protege e nos capacita para aquilo que Ele nos separou. Perceba no verso 9 que o salmista está em uma continuação de sua oração do verso 8. Ele diz: olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Queridos, nós já vimos domingo passado que bem-aventurados são aqueles que confiam somente no Senhor como fonte de suas forças, enquanto caminham. E mais uma vez nós temos aprendido, queridos, que a saúde de nossa fé está fundamentada em nosso conhecimento correto de Deus. Se nós não conhecermos ao Senhor como Ele de fato se apresenta em sua palavra, a nossa fé não será saudável em nossa jornada. Se na primeira estrofe o Senhor dos Exércitos, Ele é o nosso deleite, na segunda estrofe o Senhor dos Exércitos, Ele é a nossa força. Então, na terceira estrofe, nós aprendemos algo mais sobre o Senhor. Ele é o nosso escudo e capacitador, ou ajudador. Mas eu sei que eu preciso explicar algo para os irmãos, para que não haja dúvidas quando os irmãos se depararem com algumas versões diferentes desse texto. Meus irmãos, apenas a Nova Tradução, linguagem de hoje, e a NVT traduziram o versículo 9, dando a entender que o salmista ele está intercedendo em favor do rei,
como sendo o ungido de Deus e o protetor de Israel. Na NVT diz: ó Deus, olha com favor para o rei, nosso escudo. Mostra bondade ao teu ungido. Ou seja, Senhor, olha para o nosso rei, para o nosso governante, porque ele é o nosso escudo. Mostra bondade a ele, pois ele é o nosso ungido. Mas eu gostaria de argumentar essas duas traduções. Primeiro, pelo teor do discurso do Salmo, nós não conseguimos, pelo menos eu não consigo perceber, considerando que o autor desse Salmo ele é um descendente de Corá, um levita, eu não consigo acreditar na leitura do Salmo por completo que ele esteja pensando em outro escudo e protetor, senão o Senhor dos Exércitos. E ele faz referência, queridos, a essa proteção, a esse Deus que protege, quando ele faz menção da andorinha no seu ninho, protegendo a sua cria nos altares do Senhor. Segundo, o salmista, como um levita, ele era um ungido do Senhor. O ungido era todo aquele que era separado por Deus para um determinado serviço na obra do Senhor. Então, o salmista, como um levita, ele era um ungido do Senhor. Então, queridos, eu creio que ele se refere a Deus como escudo e ele se refere a ele mesmo, um levita, como um ungido do Senhor. Sendo assim, a sua oração é uma súplica por ele mesmo. Ele é alguém que ministra no templo. Ele é alguém que receberá. Nós vamos ver, queridos, que o trabalho dele era de porteiro. E não olhando de forma pejorativa, de forma alguma. Mas ele era um porteiro do templo. Os descendentes de Corá, eles eram porteiros no templo. O trabalho dos descendentes de Corá, o trabalho evoluiu, ele progrediu, desde o período do tabernáculo até o período de Davi. Nós veremos isso no próximo sermão. Mas ele está fazendo uma súplica por ele mesmo. O salmista, ele espera que Deus atenda o seu clamor. Ele espera que Deus, como protetor fiel de seu povo e dele, olhe e contemple o seu rosto, que o separou para o ministério nos atos do Senhor. Também podemos entender o pedido pessoal do salmista, em favor dele como ungido do Senhor, à luz do Salmo 28, verso 7, que diz assim: o Senhor é a minha força e o meu escudo, nele o meu coração confia, nele eu fui socorrido. Ou seja, meus irmãos, a fidelidade de Deus, é isso que o salmista está dizendo. A fidelidade de Deus é o nosso escudo e a nossa força. A fidelidade de Deus é o nosso escudo e a nossa força. Ele está olhando para Deus nesse momento como alguém que protege o seu povo. Ele não é escudo apenas dele, ele é escudo nosso. Ó Deus, escudo nosso. Olhe e contemple para o rosto do teu ungido. É verdade, irmãos, é verdade que nós precisamos esconder a palavra do Senhor em nosso coração para não pecarmos contra o Senhor. Porque o nosso coração, ele é enganoso. Temos ouvido e visto isso. É verdade que grande parte de nosso sofrimento está intimamente ligado ao pecado de outros, mas também está ligado aos nossos próprios pecados. Entretanto, meus irmãos, todas as vezes que nós somos direcionados pelo Senhor a lutarmos contra os nossos corações, a lutarmos contra os nossos pecados, a entendermos, como a irmã acabou de orar, que nós somos frágeis, nós somos miseráveis, nós ainda lidamos com o nosso pecado. O cântico que nós cantamos, Senhor, cria em mim um espírito inabalável, cria em mim um coração puro, como Davi escreveu, como Davi orou. É uma verdade, nós lutamos todos os dias em relação a isso.
Uma igreja que ouve o verdadeiro evangelho, ela é confrontada, ela é conduzida por Deus para lutar contra os seus pecados. Porém, com todas as letras maiúsculas, são nas promessas imutáveis de Deus que repousam a nossa segurança. E isso é muito importante. Isso é muito importante para nós. É uma lição simples, mas muito importante. Nós precisamos nos apegar a essa lição. Meus irmãos, a nossa fé precisa estar ancorada nessas promessas. Porque as promessas de Deus, elas estão sustentadas no caráter imutável de Deus. Sabe por que as promessas de Deus, elas são confiáveis e elas não mudam? Porque elas estão fundamentadas no caráter de um Deus imutável, um Deus que nele não há sombra de variação, ele não muda. Aquilo que ele promete ao seu povo, ele cumpre. E se existe uma das verdades mais profundas, belas e preciosas para o povo de Deus, é que o nosso Deus, ele é o escudo do seu povo. Ele protege o seu povo. Moisés, ele não entrou na terra prometida. Ele contemplou a terra prometida. Mas esse homem de Deus, sabendo que aquele povo imenso iria possuir a terra, ele se dirige ao povo e ele diz assim: feliz é você, ó Israel. Quem é como você? Quem é como você, povo salvo pelo Senhor? O Senhor que é o escudo que socorre vocês, a espada que dá a vocês alteza. Quem é como você, Israel? Quem é como você, povo eleito de Deus? Povo que tem Deus como seu escudo, que socorre. A palavra escudo trouxe a ideia para os primeiros leitores desse salmo, trouxe a ideia de proteção. Mas não apenas a ideia de proteção, mas a ideia de resistência. Mas o interessante é que, ao invés de pensarem em um objeto, um instrumento de guerra, como é o escudo, eles deveriam pensar em uma pessoa. Deus. Deus é o escudo do seu povo. E eu creio, irmãos, que a igreja do nosso tempo precisa se apropriar dessa verdade, que para um israelita fiel era muito verdadeiro. Davi escreveu: guarda-me, ó Deus, porque em ti eu me refugio. Salmo 16, 1. Meus irmãos, assim como para esse levita, para Davi o Senhor era um refúgio que o protegia. Davi era um rei. Davi era um rei que tinha condições de criar, de construir muitos lugares seguros. Quando nós estudamos um pouco a história da Segunda Guerra Mundial, mais até do que da Primeira Guerra Mundial, nós percebemos muitos abrigos. Se nós olharmos para as grandes potências, nós vamos perceber que todas as grandes potências possuem abrigos para os seus líderes, para um grupo seleto do povo. Isso que você vê em filme é verdade. Mas Davi, que era um rei poderoso, ele não via em sua capacidade de construir refúgios a sua segurança. Estando o Senhor à minha direita, eu jamais serei abalado. Quem ficava à direita do rei, numa batalha, era o seu escudeiro. Era aquele que trazia o seu escudo e que também levava as suas armas. E Davi, ele tinha esse homem ao lado dele, mas ele dizia, estando o Senhor à minha direita, o Senhor sendo o meu escudo, o Senhor sendo a minha arma, eu jamais serei abalado. Meus irmãos, todos nós, a começar em mim,
Nós somos especialistas em construções de abrigos para nós e para os nossos queridos, quando o nosso único refúgio deveria ser o Senhor, que nós chamamos Senhor dos Exércitos. O Senhor é escudo não apenas que nos protege, mas o Senhor é escudo que nos capacita. Ele capacita aqueles que são separados, ajudando os seus servos a resistirem às duras provas, ajudando os seus servos a perseverarem na realização da obra que o Senhor confiou a cada um. Queridos irmãos, enquanto nós estamos como peregrinos neste mundo, em direção a Sião, como separados de Deus, nós precisamos orar. Nós precisamos orar como esse nosso irmão levita. Ó Deus, escudo nosso, olhe, contemple o rosto do teu servo. Eu tenho aprendido que há momentos que a única coisa que eu preciso fazer é essa oração. Eu não preciso me desculpar, eu não preciso fazer nada. A única coisa que eu preciso é entender que os meus olhos precisam estar confiando no Senhor que me protege. Olhe e contemple o meu rosto, me protegendo e me capacitando para ser e fazer o que o Senhor me separou para ser e fazer. É isso que o salmista está entendendo. O povo vai peregrinar para o templo. O povo enfrentará muitas dificuldades e ele está ensinando o povo a olhar para Deus enquanto eles peregrinam como um grande escudo que não apenas protege, mas capacita o povo a chegar em Sião. Olhe e contemple o meu rosto. A nossa oração devia ser me protegendo e capacitando diante das tentações que buscam me afastar da sua vontade boa, perfeita e agradável. Queridos, pensando sobre a fidelidade de Deus como escudo, sabe qual a conclusão que eu cheguei essa semana? Que a fidelidade de Deus nos protege até mesmo da nossa infidelidade a Ele. O nosso Deus, Ele é um Deus fiel. Amém, irmãos? O nosso Deus, Ele é um Deus fiel. E a fidelidade dele está fundamentada nele, não na nossa fidelidade a Ele. Por isso que a fidelidade de Deus não muda. Por isso que as suas misericórdias se renovam a cada manhã, porque grande é a tua fidelidade, disse Jeremias. Exatamente como o salmista escreveu no verso 18. Nós vamos ainda ler esse texto, estudar. Ele disse: o Senhor é sol e o Senhor é escudo. O Senhor dá graça e glória, não recusa nenhum bem aos que andam retamente. Eu não sei se você tem dificuldade quando você acorda de madrugada para ir trabalhar. Eu costumo acordar de madrugada, 4h30, normalmente é a madrugada. E quando eu acordo, eu tenho dificuldade de enxergar os meus pés. O quarto está escuro. Automaticamente eu pego o meu celular, dou uma chacoalhadinha, ele acende a luzinha e eu vou. E esses dias eu acordei e estava muito escuro. E eu peguei meu celular, eu chacoalhei, e na hora que eu coloquei nos meus pés, eu lembrei do verso 18. O Senhor é sol. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. O Senhor é sol. O Senhor é escudo. Ele não nega nenhum bem aos que andam retamente. Aos que andam nos seus caminhos. Ele não nega nenhum bem. Precisamos, meus irmãos, em nossa peregrinação, ao invés de focarmos o nosso clamor a Deus nas coisas que ainda faltam, ao invés de focarmos o nosso clamor a Deus nas coisas que desejamos ver mudadas, ao invés de focarmos o nosso clamor a Deus nas coisas que nos causam desconforto, ao invés de focarmos o nosso clamor a Deus
apenas nas coisas que para nós achamos que seria o melhor. Nós deveríamos simplesmente olhar para o Senhor e dizer: Senhor, somente o Senhor é o meu escudo. O Senhor é o meu refúgio, em quem a minha alma se esconde. Olhe e contemple o meu rosto, pois eu sou teu. Essa é a oração que nós deveríamos fazer. Nós precisamos fazer essa oração. Senhor, contemple, olhe para o meu rosto, contemple o meu rosto, contemple a minha realidade, porque eu sei e eu creio que o Senhor é escudo, o Senhor é o meu refúgio, a minha alma, ela está descansando no Senhor. O salmo mais conhecido do povo cristão é o Salmo 91. É o salmo que se torna amuleto para proteger a casa. Mas não faz sentido. Não faz sentido ter o Salmo 91 aberto para proteger. Porque o salmista, quando escreveu o Salmo 91, no verso 1 e 2, ele começa, que é a conclusão de todo o Salmo, dizendo assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, ele diz ao Senhor: tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ou seja, somente aquele que se esconde nas asas do Onipotente, que se esconde no Altíssimo, que confia em Deus, ele pode dizer: tu és o meu refúgio, a minha alma descansa no Senhor, porque o Senhor é a minha fortaleza, porque eu confio no Senhor. Eu acho muito interessante a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor sempre nos aponta, nunca em primeiro lugar para aquilo que o Senhor faz por nós, mas sempre em primeiro lugar para aquilo que o Senhor é. E quando eu falo que essa lição ela é simples, mas quando nós buscamos colocar em prática todos os dias, nós vamos perceber que muitas vezes nós olhamos para aquilo que é simples da palavra de Deus e nem isso nós conseguimos colocar em prática. Deus não nos fornece um escudo para nos proteger. O salmista diz que Ele é o nosso escudo. Deus ele não tem um refúgio bem presente na hora da angústia. A Bíblia diz que Ele é o refúgio bem presente na hora da angústia. Ele não tem apenas uma palavra de esperança para os seus servos, Ele é a nossa esperança. Deus não dá forças aos seus peregrinos, em primeiro lugar. Ele só dá força aos seus peregrinos porque os peregrinos confiam que Ele é a nossa força. É o que Ele é que me leva a descansar no que Ele irá fazer. Por isso que a fé bíblica nunca eu creio que Deus vai fazer isso por mim. A fé bíblica é uma confiança plena no caráter de Deus. E por conhecer a Deus, eu faço o que Ele me pediu. Abraão entrega o seu filho. Abraão não foi em direção àquele monte, acreditando que Deus iria livrá-lo simplesmente porque ele fez uma oração de fé. Ele foi porque Deus havia falado para ele que Isaac seria a sua descendência. E se Deus falou que seria Isaac, e Ele me mandou oferecer Isaac, Ele vai ressuscitar Isaac. Porque Isaac vai voltar a viver. Porque Ele não muda. Se Ele falou em Isaac e falou, entregue Isaac, eu entrego. E a Bíblia fala que Ele no seu coração, Ele matou o seu filho.
Porque ele não confiava, Deus vai livrar, Deus vai livrar, Deus vai livrar, porque ele fez uma oração de fé, porque isso não é fé. Fé não é acreditar que o que eu orei vai acontecer, o que eu pedi, Deus vai fazer. Fé é crer, eu sei que Deus é bom. Eu creio nele, eu confio nele, eu descanso em quem ele é. E eu coloco diante do Senhor o meu clamor. E a minha fé o alegra. E ele faz o que ele quiser para a glória dele. Esses dias eu estava conversando com um irmão que não é da nossa igreja. Ele falou, pastor, eu estava ouvindo o sermão da Iba, e o meu filho perguntou, nossa, como o pastor grita. E ele disse para o filho dele, não é que o pastor grita, é que o pastor sente o que ele está falando. Eu não consigo pregar uma palavra dessa de forma estática. Ele é o que é. Isso basta. Quando nós olhamos para aquele homem de Deus chamado Pedro, quem aqui não se identifica com Pedro? Quando aquele homem de Deus, ele tirou os olhos do Senhor e ele começou a vislumbrar a tempestade e os ventos, nós sabemos o que aconteceu. Ele afundou. Ele afundou. E como todo servo de Deus que afunda, ele não fica enquanto afunda dando desculpas para Deus o porquê ele afundou. Ele só grita, Senhor, me salva. Porque eu sei quem é o Senhor. Imagine se Pedro, enquanto ele estivesse afundando, ele, Senhor, sabe por que eu afundei? Senhor, o vento, Senhor, é por isso, Senhor. Não, ele ia beber água. Ele só olhou para o Senhor e disse, Senhor, salva-me. E o Senhor fez o que ele é. Ele estendeu a mão e levantou Pedro. Sabe por quê? Porque ele é Salvador. Ele é protetor. Ele é escudo. Ele é a segurança do seu povo. A questão é, nós temos crido nessa verdade? Enquanto peregrinamos. Você tem crido que quando você ora, quando você coloca diante de Deus a sua vida, o Senhor, como nós cantamos no primeiro cântico, Ele está acima, Ele transcende todas as coisas, Ele está acima dos céus, mas Ele se inclina, não numa postura de adoração, mas numa postura de alguém que é tão grande, mas para que entenda como nós somos, Ele se inclina, e Cristo fez isso. E Ele pode socorrer todos aqueles que buscam nele refúgio. O Senhor é o nosso escudo contra forças contrárias à nossa fé. E preste atenção, sejam humanas ou sejam espirituais. Nós não conseguimos enxergar muitas vezes o que está acontecendo espiritualmente. Você acha, meu querido, que quando você se levanta lá no seu trabalho, quando você se levanta lá na sua casa, quando você se levanta para servir a Deus, quando você coloca o seu coração diante do Senhor e diz para o Senhor, Senhor, eu quero pagar o preço, eu quero testemunhar de Cristo, eu quero glorificar o teu nome, eu quero lutar contra o meu pecado, você acha que você não está vivendo e experimentando oposição espiritual? Nós somos o povo eleito de Deus, povo santo, nação de propriedade exclusiva de Deus. Você acha que você não sofre oposição espiritual, mas nós não enxergamos. Mas nós temos uma certeza: o Senhor é o nosso escudo. O Senhor é a nossa fortaleza. O Senhor é o nosso protetor. É interessante porque Jesus, quando nos ensinou a orar, Ele disse que no final da oração nós deveríamos falar assim: Pai, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Livra-nos. Livra-nos porque o Senhor é o nosso protetor. E o mais maravilhoso, meus irmãos, caminhando para as aplicações, é que Deus, o nosso Deus, Ele deseja, daqueles que são dele,
ele deseja essa dependência intencional. Dependência intencional. Isso significa que muitas vezes você não estará se sentindo seguro. Significa que muitas vezes você não sentirá que foi perdoado. Muitas vezes você não sentirá que Deus está ouvindo. Muitas vezes você não sentirá que Deus está presente naquele momento. Mas a nossa dependência que glorifica a Deus é uma dependência intencional, fundamentada no que nós cremos sobre Ele. Senhor, eu não estou sentindo que o Senhor está presente, mas o Senhor está. O Senhor disse que nunca nos deixaria. Eu não estou sentindo que o Senhor me perdoou, mas eu te louvo porque a tua palavra diz, se confessarem os vossos pecados, Ele é fiel a Ele mesmo e justo para nos purificar dos nossos pecados e de nossas injustiças. Senhor, eu não estou sentindo que o Senhor está cuidando dessa situação na minha vida, mas eu creio. Porque o Senhor cuida das suas ovelhas. Vai dar tempo. Eu vou explicar algo para os irmãos que eu creio que o salmista pensou quando ele menciona rosto. O salmista, ele faz um pedido a Deus. O salmista, ele ora e diz assim, ele escreve no salmo a sua oração, e ele diz assim, olhe, ó Deus, escudo nosso, contemple o rosto do teu ungido. Ele era um levita. Se ele era um levita, ele era da linha sacerdotal, ele era da linhagem de Levi. Ele era um descendente de Arão. E nós devemos nos lembrar que quando Deus ele deu uma ordem para Moisés em relação a Arão e aos seus filhos, como sumos sacerdotes, Moisés disse assim, Deus manda dizer a você, Arão, e aos seus filhos como sumos sacerdotes, vocês devem abençoar a nação de Israel da seguinte forma, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre vocês e tenha misericórdia de vocês. Que o Senhor sobre vocês levante o rosto e dê a paz. Eu creio que o salmista, ele se lembrou disso. Essa bênção que Deus mandou o sumo sacerdote ele lançar sobre o povo em oração estava fundamentada nos patriarcas. Eu já expliquei isso para os irmãos. Quando o filho primogênito, ele iria diante do pai, o pai estava prestes para morrer, e o filho primogênito, ele iria até a presença do pai para receber a bênção da primogenitura. Ele esperava que quando ele entrasse, o pai levantasse o seu rosto sobre ele e sorrisse para ele, e o abençoasse. A bênção araônica está fundamentada nos patriarcas. E quando o salmista ele diz assim, Senhor, olhe, contemple o rosto do teu ungido, eu creio, meus irmãos, que ele está dizendo mais ou menos assim, porque eu me coloquei no lugar dele. Senhor, escudo nosso, olhe e contemple o meu rosto, me abençoando com a aprovação do teu rosto resplandecente sobre mim, me guardando e me concedendo a sua paz enquanto eu realizo a obra que o Senhor me confiou. Nisso está fundamentado que Deus, a verdade é que Deus, ele não apenas ele é escudo, ele é aquele que capacita, é aquele que abençoa, é aquele que nos dá a sua paz. Irmãos, caminhando para o fim, quando nós anelamos por Deus, nós precisamos entender que a nossa alma, ela se apoia em quem Deus é, para depois dependermos daquilo que Deus pode fazer por nós.
Talvez em sua peregrinação, meu querido irmão, minha irmã, você esteja em direção a uma vida de uma adoração mais sincera diante de Deus. Como ovelhas de Cristo, você está sendo conduzida em direção a Sião. Mas eu creio que você está com uma espada em sua mão. Você é um lutador. Você é uma lutadora. Isso não é uma palavra motivacional. Você é. Se você é uma ovelha de Cristo, está sendo conduzida até Sião, você tem lutado. Você tem se inclinado a obedecer a Deus. Você tem orado a Deus para que Ele te abençoe com o peregrino. Você tem trabalhado as lutas para ser um servo de Deus. Você tem lutado com a sua espada para ser uma serva de Deus consagrada, uma mãe, uma esposa, um marido, um pai, um jovem devoto a Deus. E deixa eu dizer uma verdade para você, o Senhor contempla tudo isso, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos. 1 Pedro capítulo 3, versículo 12. Mas temos uma pergunta. Temos uma pergunta. Quando você ora por você, quando você ora por sua família, seja sincero. Você tem visto Deus como seu escudo? Você tem visto Deus como o único refúgio da sua alma? Você tem visto Deus como o único que pode vir e te dar o livramento que você nem imagina que precisa? Se não confiarmos que o Senhor é quem nos guarda, em vão vigiam as sentinelas. Se não confiarmos que o Senhor é quem nos guarda, queridos, em vão vigiam as sentinelas. Se você não confiar que o Senhor é o seu real escudo que protege os seus filhos, entenda uma coisa, você não descansará nas cercas que você criar para protegê-lo, porque todas as cercas que você criar para proteger os seus filhos são frágeis. Creia que o Senhor é o seu único refúgio. É Ele que contempla o seu coração. E você deve orar como salmista: Senhor, contemple o meu rosto. Contemple o rosto do teu ungido. Se você não fizer do Senhor o seu real escudo, meu querido, você desprezará as bênçãos de descansar no cuidado protetor de Deus. Você se lembra como eu comecei o sermão? Eu comecei falando que quando Deus salva uma ovelha, Ele a limpa, Ele a alimenta, Ele a restaura, Ele coloca a sua ovelha num aprisco, Ele coloca pastores para conduzir as suas ovelhas, e Ele cuida, Ele guia, Ele protege, Ele alimenta. Se você é uma ovelha de Cristo, você continua sendo pastoreada pelo Supremo Pastor. Ele é o seu escudo. Se você não crê nisso, você não vai descansar. Pela graça de Deus, somente pela graça de Deus, nós sabemos, nós temos a certeza que nós somos protegidos de situações até mesmo espirituais, que nós nem imaginamos. Você não imagina, meu irmão, quantos livramentos Deus tem dado a você e aos seus. Vocês não têm dúvidas de quantos livramentos o Senhor tem dado à nossa igreja, às nossas crianças. Todos os dias, antes de dormir, eu oro: Senhor, guarde as nossas crianças, guarde os nossos jovens, proteja as famílias da igreja, que essa semana seja uma semana de descanso debaixo da tua mão protetora, porque o Senhor é o guia de Israel. Mas isso tem que ficar claro.
Isso só acontece porque a nossa vida está oculta em Cristo. Por causa da fidelidade de Deus no cuidado do seu povo. Os salvos, eles estão guardados e protegidos no nome do Senhor. João, ele escreveu, ele relatou o que Jesus disse às suas ovelhas. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. Ninguém arrebata as minhas ovelhas da minha mão. Aquilo que o Pai me deu é maior do que tudo. Da mão do meu Pai, ninguém pode arrebatar. E eu e o Pai somos um. Creia nisso, meu irmão. Confie nisso, ovelha de Cristo. E se você não está em Cristo, você continua perdida, longe do aprisco eterno. Você precisa do Senhor. Você está desprotegida. Eu acabei de dizer uma verdade que nós temos que nos apoiar. Mas mais uma vez eu pergunto, você tem se apoiado nessa verdade que eu acabei de dizer? Em sua peregrinação? Como disse certo pregador do Evangelho, e eu creio que você já tenha lido, e eu já mencionei essa frase dele, mas ela é muito propícia. Nós, os servos de Deus, os filhos de Deus, nós temos Deus como Pai. E como pode ser alguém que tem Deus como Pai viver todos os dias com uma alma que parece que ele é órfão? Como podemos ter Deus como nosso Pai e viver como se fôssemos órfãos de Pai? Meu irmão, minha irmã, olhe para mim por um segundo, por favor. Quem tem sido o seu refúgio? Quem tem sido o escudo da sua alma? A sua resposta, ela estará exatamente naquilo que produz, talvez, um certo descanso à sua alma. Se para que você tenha paz, algo precisa acontecer, no sentido de alguma mudança, a sua paz não está em Deus, está nas circunstâncias que serão mudadas. Agora, se a sua paz descansa na realidade de que Deus, ele é o seu supremo pastor, você entendeu que ele é o seu escudo, mesmo que as circunstâncias não estejam de acordo com aquilo que você gostaria. Samuel disse, eu termino com essa palavra de Samuel, o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é confiável, ele é escudo para todos os que nele se refugiam. 2 Samuel 22, 31. Nós levamos um nome que está acima de todo nome. Jesus Cristo, antes de ser assunto aos céus, ele disse aos seus apóstolos, toda autoridade me foi dada nos céus, por isso vão. Ou seja, se nós somos ovelhas do Senhor, nós caminhamos esse mundo debaixo da autoridade do nome do Senhor. E toda autoridade foi dada a Cristo nos céus e na terra e debaixo da terra. E se nós temos o Senhor como nosso supremo pastor e todas as coisas estão submissas à sua autoridade, quem é o refúgio da nossa alma? Eu quero afirmar, nesta noite, que se estamos em Cristo, estamos protegidos. Estamos protegidos. Estamos protegidos. Você descansa nisso?
Você crê nisso? Então saia. Saia do seu falso esconderijo. Saia do seu falso esconderijo e descanse de uma vez por todas à sombra do Onipotente. Amém, irmãos? Amém. Convido você a falar com o seu Deus. Ele está aqui. Os seus olhos estão sobre nós. Enquanto o ministério de culto vem à frente, eu convido você, meu irmão, minha irmã, a falar com o seu Deus. Como está a sua alma? Como você tem visto o Senhor?